Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Poderosamente. Amém? Meus irmãos, estão prontos para ouvir a palavra de Jesus essa noite? Estão prontos? E que bom que as palavras dele, porque se fossem as minhas palavras, você estaria ferrado. Coitadinho de você. Mas que bom que as palavras são dele, do Espírito Santo, e que ele possa realmente conduzir esse momento da pregação do Evangelho, da palavra pregada, e que toda glória seja para Jesus, toda honra seja para Jesus, para o nome dele, amém? Você está comigo aqui nessa noite? Então vamos juntos, para glorificar o Senhor, amém? Quero que você abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, por favor, versículo 26 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26 em diante, diz assim a palavra de Deus: do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Versículo 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Até aqui, meus irmãos, amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa me usar nessa noite com toda ousadia, graça e sabedoria. Deus, que seja a tua palavra e não as minhas. Abre os ouvidos, abre o entendimento, para que nós possamos glorificar o teu nome, Jesus, nessa noite. Toda glória e honra a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de hoje, como alguns já sabem, eu preguei domingo pela manhã essa palavra, e eu fui intencionado pelo Espírito Santo para pregá-la nessa quarta-feira. E o título da pregação do sermão de hoje é Previsões do Futuro. Amém? Você está pronto para saber sobre o futuro? Só está meio desconfiado, né, Ronaldo? Está meio desconfiado, o que vai sair aí? Será que vai sair uma heresia do pastor Ivan? Será que ele vai falar bobagem? O pessoal já veio, né, armado. Mas, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Mas eu quero fazer a primeira revelação da noite. A primeira. Meus irmãos, eu sou um dos pastores da igreja, pastor Ivan, às quartas-feiras, culto fé. Mas eu quero fazer uma revelação essa noite. Eu vim do futuro. O pastor Ronaldo já me olhou atravessado ali já. Eu vim do futuro. Quero confessar para vocês. E eu quero, para explicar melhor isso, eu quero ler uma carta que eu escrevi, para melhor entendimento de todos nós. E diz assim: caro leitor, eu venho do futuro. O ano é 2040. E você não imagina o que desfrutamos com os avanços da nossa tecnologia. Nessa época, já é comum viagens no tempo, carros voadores, casas robóticas e muito mais. Os celulares não existem mais, pois um chip que projeta tudo diante dos nossos olhos foi implantado em nosso corpo. E o mais incrível é que quase ninguém trabalha no pesado, porque tudo é feito por máquinas. Uma vida boa, mas para poucos. A maioria das pessoas que sobrevivem não possuem nada de tecnológico e vivem na miséria. A situação é ainda pior devido aos acontecimentos catastróficos
que levaram à morte mais de 80% da população. E são esses fatos que quero relatar a vocês a seguir. Lembro que em dezembro de 2022, estava acontecendo a Copa do Mundo, inclusive foi a penúltima delas. Todos achavam que a seleção brasileira seria campeã mais uma vez, mas o inesperado acontece. Na semifinal, o Brasil sofre uma goleada da Argentina, que se torna campeã do mundo naquele ano. Logo a Argentina, foi dolorido. Mas ninguém imaginava que o futuro por vir seria muito mais doloroso. 2022 foi o ano que foi marcado pelo fim de uma pandemia, como vocês bem sabem, a Covid-19. Porém, em seguida, no ano de 2024, uma pandemia muito mais agressiva surge. As pessoas morriam em poucos dias após contrair a doença. 1,5 bilhões de pessoas morreram e o mundo inteiro viveu um luto terrível. Quase não se via ninguém sorrindo naquela época, exceto um grupo muito estranho que vivia cantando, orando, consolando e ajudando as pessoas. Se não bastasse isso, em 2029 estourou a Terceira Guerra Mundial. Foi a guerra mais devastadora que já aconteceu. As armas eram biológicas, as pessoas se pareciam como naquela série The Walking Dead. A aparência da população era horrorosa, corpos desfalecidos, cheios de chagas e desidratados. A guerra acabou com mais de 2 bilhões de mortos, sem contar as que faleceram após alguns anos, lutando contra o que restava de gases tóxicos. A vida começa a voltar ao normal, agora com a metade da população mundial. Foi então que em 2032, finalmente, acontece o que aqueles crentes malucos falavam. O Jesus deles volta. Foi inexplicável, as pessoas sumiram do nada. Ficaram somente as suas roupas pelas ruas. Mais de 1/3 da população que restava desapareceu. Um mistério que ninguém conseguiu explicar, exceto alguns que frequentavam as igrejas, mas não subiram juntos, o que agora estão desesperados, gritando por misericórdia, porém, Jesus não os ouviu. Agora, essas pessoas que foram deixadas para trás, começaram a falar da sua fé para todos, e tentam explicar o que aconteceu. Eles dizem que Jesus voltou e buscou a sua igreja, mas já não é tão fácil pregar, pois a instauração do comunismo a nível mundial proibiu qualquer tipo de culto a Deus. As igrejas estão fechadas há muitos anos. Por fim, agora descobrimos que um asteroide está vindo em nossa direção, e tudo vai acabar em poucos meses. Por isso estamos intensificando as viagens no tempo, para tentar descobrir o que fizemos de errado e achar uma resposta. Até estou sendo inclinado a acreditar que aqueles crentes malucos estavam certos, pois muitas coisas sobrenaturais aconteceram. Eu mesmo vi pessoas dizendo serem curadas por esse Jesus, muitos tendo suas vidas transformadas, casamentos restaurados, vícios abandonados e muito mais. Houve um tempo em que aconteceu o que eles chamam de avivamento. Nunca se viu tantos deles. Houve cidades inteiras que suas delegacias foram fechadas e bares se tornaram igrejas. Todos viviam com um amor inexplicável. Eu mesmo gostaria de ter experimentado isso, mas eu era muito cético. Agora estou aqui em busca de respostas, e a principal pergunta que eu gostaria que fosse respondida é: afinal, o que erramos? Meus irmãos, graças a Deus que essa é apenas uma história. Ainda bem que é apenas uma história que eu inventei. Ainda bem que é só uma história que não está se concretizando. Mas graças a Deus que é isso apenas. Graças a Deus que isso não aconteceu, e que ainda dá tempo de crermos nas promessas das Sagradas Escrituras. Ainda dá tempo de nós realmente acreditar na Bíblia, que é o spoiler da história do mundo. A Bíblia conta como iniciou o mundo, como é a trajetória do mundo e como vai terminar todas as coisas. Portanto, nós sabemos como tudo vai acabar.
E se nós crermos nas promessas de Jesus, contidas na Bíblia Sagrada, nós estaremos bem. Tudo vai ficar bem. Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja é de Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. Aquela noiva que Ele cuida, que Ele protege, que Ele vela. E nós fazemos parte da criação de Deus, que Ele tem um amor inexplicável por nós. E portanto, se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros do que há de vir. E, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, não interessa o futuro, o que vai acontecer. O que importa é que se nós estivermos com Jesus, no final tudo vai acabar bem. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. O interessante é que esse texto começa dizendo algo poderoso. E é uma outra revelação. O primeiro versículo 26 diz assim: do mesmo modo o Espírito nos socorre na nossa fraqueza. Ou seja, a revelação aqui está dizendo o quê? Que nós somos fracos. Eu tenho uma notícia para te dizer, meu irmão. Você é fraco. Eu sou fraco. Como assim, pastor? Ivan, me explica melhor. Eu te explico, é claro. Nós somos fracos fisicamente. Nós somos fracos emocionalmente. Nós somos fracos espiritualmente. Ninguém aqui tem a sua imunidade e se autocura. Ninguém aqui consegue controlar as suas doenças, o seu corpo. Ninguém aqui consegue controlar as suas emoções. E quando a dor chega, ninguém consegue segurar as lágrimas. Porque nós somos limitados, nós somos fracos. Nós não sabemos o dia de amanhã se nós estaremos bem ou não, se a gripe vai nos pegar ou não. Nós não sabemos disso porque nós somos fracos fisicamente. Também nós somos fracos emocionalmente. Ninguém consegue segurar as suas emoções. Quando a tristeza vem, o choro vem. Quando a dor vem, nós não conseguimos controlar o nosso coração apertado, muitas vezes pela angústia, pela falta de esperança, pela tristeza, porque nós somos fracos emocionalmente. E nós também somos fracos espiritualmente, porque nós enfraquecemos, porque nós deixamos de nos alimentar, de buscar o Senhor, de estar na sua presença, de ouvir testemunhos, e por isso nós enfraquecemos muitas vezes espiritualmente. Nós podemos vir em todos os cultos da igreja, em todos os GCs, e assim mesmo nós podemos nos enfraquecer espiritualmente. E nós ficamos fracos muitas vezes espiritualmente, porque nós não olhamos para Jesus, mas nós olhamos para os homens que são falhos, pecadores, imundos. Mas se nós olharmos para Jesus, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, nós somente olharemos para a nossa vitória, para o nosso Senhor, e nós seremos renovados mais uma vez pelo Espírito Santo, e tudo vai continuar muito bem, porque Jesus está comigo. Aleluia. Portanto, meus irmãos, nós precisamos, antes de entender que tudo vai acabar bem se nós estivermos com Jesus, e para que isso aconteça, nós precisamos fazer uma coisa primeiramente. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nós reconhecer quem nós somos, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que nós somos dependentes. Nós nascemos dependentes quando somos bebês. Nós precisamos do colo da mãe, nós precisamos do leite materno, nós precisamos dos cuidados de uma mãe quando nascemos. E também nós precisamos de cuidados quando envelhecemos. Nós precisamos de um cuidado todo especial dos nossos parentes, do nosso filho quando envelhecemos, assim começou com a minha mãe em casa hoje, acamada. Precisa de cuidados. Assim é a nossa vida. Nós somos dependentes totalmente durante toda a nossa vida. Mas para que nós possamos entender essa palavra e crer no futuro poderoso de Jesus, nós precisamos reconhecer quem nós somos e dizer: sim, Jesus, eu sou fraco. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim para nós: quando sou fraco é que sou forte. Sabe por quê, meus irmãos? É porque Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é a nossa segurança, Jesus é tudo que nós precisamos. Se nossa vida estiver nele, tudo vai bem. Jesus é tudo que nós precisamos.
mas nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Eu quero ir ao contrário, contra a psicologia moderna que diz que você vai vencer, que você consegue vencer sozinho, que dentro de você tem um leão, que você consegue fazer aquilo que você sonha, basta apenas você dizer para você mesmo, eu consigo e tudo vai dar certo. Eu quero dizer para você que essa é uma falácia de filosofia humana, porque a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que nós precisamos reconhecer quem nós somos, reconhecer as nossas debilidades, reconhecer as nossas fraquezas, para que o poder de Deus aperfeiçoe sobre nós. Portanto, a Bíblia vai ao contrário do que a filosofia moderna diz, o que os slogans diz sobre nós. Você não vai vencer sozinho. Eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, sozinho você não vai vencer. Sozinho você não vai conseguir. Mas que papo estranho é esse, pastor Ivan? É a mais pura verdade das Escrituras. Sozinho nós não vamos conseguir avançar. Mas se Jesus estiver no barco, meu irmão, te prepara, tudo vai bem. Quando nós estamos no barco e Jesus está no comando dele, nós não precisamos nos preocupar com nada, porque nós sabemos que o mesmo Jesus que colocou os discípulos numa tempestade num barco, é o mesmo Jesus que vai de encontro a eles caminhando sobre a tempestade. Se Deus os colocou numa tempestade, fica tranquilo, porque é Ele mesmo que vai tirar. Jesus controla os mares, os oceanos, tudo está sobre as suas ordens, nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Jesus. Ele tem o poder, Ele tem o domínio, Ele controla todas as coisas do universo com as suas próprias mãos. Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta tudo com a sua palavra. Ele sustenta os universos, as estrelas, e também sustenta a minha e a sua vida. Esse é Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Está preparado? Olha que interessante, o versículo diz assim: do mesmo modo, o Espírito Santo nos socorre na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. Gente, isso é uma revelação poderosa. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir a Deus, nós oramos errado, nós pedimos coisas que não precisamos, nós pedimos coisas que no futuro vai nos prejudicar, mas graças a Deus que o Espírito Santo, Ele corrige as nossas orações antes de chegar ao Deus Pai. Ele está moldando as nossas orações, Ele está verificando elas, para que seja conforme a vontade de Deus. Você está pronto para orar conforme a vontade de Deus? Para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é perfeita, a tua vontade vem no tempo certo, a tua vontade vai me alcançar e tudo vai acabar bem. Eu não vou me preocupar com o processo, com o meio das coisas, eu vou somente olhar para o final, porque Jesus sempre está no final me esperando com a vitória certa, porque nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele é o vencedor de todas as coisas e a sua igreja vence com ele também. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos muito preocupados, focados no nosso processo, no meio da nossa caminhada, e nós falamos: Jesus, está difícil, eu não sei como é que eu vou chegar no final, mas está tão dolorido, está tão difícil, e nós estamos focados no problema, no processo, na maneira, no jeito, e nós não estamos focados naquele que pode fazer todo o trajeto por nós. Jesus faz todo o trajeto por nós, se nós reconhecermos a nossa fraqueza. Jesus, faz o teu jeito, faz a tua maneira, faz no teu tempo, porque o Senhor é perfeito. Isso se chama confiança, é realmente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. É mais uma promessa do futuro, o mais Ele fará. O futuro ao Senhor pertence, está nas suas mãos, não há o que temer. Interessante que Eclesiastes capítulo 8, versículo 7 diz: visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer?
Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se vai vir guerra, pandemia, não sabemos se realmente vai acontecer uma catástrofe, nós não sabemos, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus está no controle de todas as coisas. Aonde você estará daqui 10 anos? Faça uma verificação interna agora, um pensamento interno. Aonde você se imagina daqui 10 anos? Daqui 15 anos? A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. Nós também, talvez estamos focados no nosso sonho, mas qual é o sonho de Deus para nós? Quais são os propósitos de Deus para nós? Será que os nossos propósitos estão ligados com os propósitos de Deus? Será que os nossos sonhos estão ligados com os sonhos de Deus? Será que nós estamos preocupados com isso e a nossa mente só pensa nisso? Nós precisamos focar no futuro e não no presente, e não no agora. Com os problemas, a Bíblia diz que cada dia tem o seu mal. Nós não precisamos andar preocupados com coisa alguma, porque o Senhor está no controle. É interessante, meus irmãos, que nós queremos muitas vezes entender o processo, entender a caminhada, quando na verdade Jesus não nos promete muitas vezes explicação. Mas sabe o que Ele promete? Ele sempre promete restauração. Às vezes a gente não conhece o processo, e nós ficamos preocupados, focados em buscar uma explicação por isso, um porquê disso, um porquê daquilo. Mas nem sempre Jesus nos promete explicação, mas uma coisa Ele promete: restauração. E no final sempre vai acabar bem. Interessante que em 1922, o grande cientista Albert Einstein desembarca no Brasil, ele e a sua esposa. Eles estão ainda no aeroporto quando os repórteres começam a perguntar e conversar com eles, a entrevistá-los. E um repórter pergunta para sua esposa: olha, você conhece a teoria da relatividade que o seu esposo descobriu, criou? Ela responde: meu filho, eu não entendo nada da teoria da relatividade, eu não sei nada sobre isso, não compreendo nada, mas eu conheço meu marido, eu confio nele. Eu não sei qual é o processo, eu não sei como é que funciona, eu não sei nada sobre isso, mas eu sei quem é o meu marido. Muitas vezes nós estamos preocupados em entender o propósito, quando na verdade nós temos que apenas confiar quem criou todas as coisas, quem criou a sua vida, quem criou a minha vida, quem controla todas as coisas. Esse tem que ser o nosso foco, em compreender que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E eu não preciso saber de todas as coisas, eu não preciso entender o propósito, eu preciso apenas confiar nele, que tudo vai acabar bem. Versículo 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai acabar bem para aqueles que estão em Jesus. E o versículo diz que todas as coisas concorrem para o bem, ou seja, as coisas boas, maravilhosas, e também as coisas ruins, as coisas difíceis, as lutas, as dificuldades também são degraus para que tudo acabe bem no final. Todas as coisas. E sabe qual é o bem disso? O final, o bem disso. O versículo seguinte nos diz: para que possamos ser a imagem e semelhança do Filho. Nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus. E esse é o final maravilhoso que Deus tem para nós. Esse é o bem maravilhoso, porque se nós estivermos parecidos com Jesus, seguindo os seus passos, confiando no futuro que está nele, nós não temos o que temer. Qual é o seu medo nessa noite? Talvez você tenha medo do futuro, talvez você tenha medo da morte, eu não sei, mas o que nós precisamos é apenas olhar para Jesus, confiar nele, que tudo vai terminar conforme a sua vontade. Nós estamos muito focados em nós mesmos, em olhar para nós mesmos, mas nós precisamos olhar para Jesus.
Nós precisamos procurar aonde está Jesus, e não aonde eu estou nesse processo, como eu vou vencer esse processo. Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquele outro? A nossa pergunta tem que ser, como é que o Senhor vai fazer? Se nós entregarmos tudo nas suas mãos, a pergunta tem que ser, como é que o Senhor vai fazer? Não como eu vou fazer, porque eu não faço nada, eu não consigo nada, eu não tenho força, mas o Senhor é que me fortalece, o Senhor é que vence as minhas batalhas. Tudo irá bem se Jesus estiver conosco. A primeira pergunta feita no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva comem do fruto proibido, a primeira pergunta depois da queda do homem é: Adão, aonde está você? Adão, olha o que você fez. Adão, aonde está você, Adão? Mas o plano de Deus não acaba aí. O plano de Deus continua. Então ele envia Jesus, o Deus encarnado, para morrer em nosso lugar, aquele sangue precioso derramado na cruz do Calvário. O plano de Jesus foi estabelecido aqui na terra, para resgatar o nosso relacionamento com Deus, que foi quebrado no Jardim do Éden. E agora, num mesmo jardim, Deus está restabelecendo as coisas, está fazendo tudo novo, também num jardim agora. Maria vai ao encontro de Jesus no sepulcro, mas a pedra já tinha sido rolada, Jesus já tinha ressuscitado dos mortos, e agora a pergunta muda. No Jardim do Éden, a pergunta foi: aonde está o homem? Mas agora a pergunta no jardim, aonde Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, agora a pergunta: aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Porque eu quero vê-lo, eu quero tocá-lo, eu quero ver a sua vitória sobre a morte. Então o versículo de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, se encaixa perfeitamente nisso. Porque a pergunta agora não é aonde está o homem, mas sim aonde está Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficaram no passado, e eis que tudo se fez novo. A pergunta não é aonde eu estou, a pergunta não é olhar para mim mesmo, tentando eu resolver do meu jeito, mas a pergunta tem que ser: aonde está Jesus? Porque é Jesus que pode fazer tudo por nós, é Jesus que pode mudar todas as coisas. 2 Coríntios 3, 18 diz: e todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Meus irmãos, a minha transformação não está em contemplar a mim mesmo, mas a nossa transformação está em contemplar a Jesus, o Cristo, o Deus, o Salvador. Quando eu olho para Jesus, eu me descubro. Quando eu olho para Jesus, eu entendo todas as coisas. Quando eu olho para Jesus, tudo faz sentido. Quando eu olho para Jesus, eu não tenho o que temer, porque Ele está no controle de todas as coisas. Olhe para Jesus, meu irmão. Nós precisamos estar focados em Jesus. Nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus e ser a sua imagem e semelhança. Ser a imagem e semelhança de Jesus é seguir os seus passos, é amar os seus mandamentos, é amar a igreja, é amar Jesus, é amar as coisas de Deus. Isso é ser a imagem e semelhança de Cristo, é ser como Ele é. Pequenos cristos, esse é o significado da palavra cristão. Pequenos cristos, nós precisamos ser a imagem e semelhança de Jesus. Meu irmão, o diabo quer que você fique focado no passado. O diabo quer lembrar você do seu passado. Ele quer trazer as tristezas do passado à sua memória. O diabo quer lembrar você dizendo que você não merece nada. O diabo quer mostrar para você e lembrar você as suas dores do passado, as suas feridas. Aquelas cicatrizes que ainda estão lá,
O diabo ele é expert em nos lembrar coisas que nos trazem tristezas. E também o diabo quer que nós venhamos a focar no futuro, nas incertezas do futuro, nos medos do futuro, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer após as eleições, o que vai acontecer em 2023, será que eu vou estar trabalhando, será que eu estarei bem? É nisso que o diabo quer que venhamos a focar, no passado e no futuro. Mas sabe o que Jesus quer fazer conosco? Ele quer que nós venhamos a viver e focar no hoje, no presente, no agora e também na eternidade. Nós precisamos olhar para a eternidade. Nós precisamos focar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Nós estamos focados muito com as coisas da terra. Nós estamos inseridos no mundo e nós achamos que a nossa vida só vai ser limitada ao que nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, em nome de Jesus, que a nossa vida, ela vai começar com uma abundância, com alegria plena, após a nossa morte. Como assim, pastor? A morte para o cristão significa a vida eterna. A morte para o cristão significa a cura, significa a vitória. Eu nunca me esqueço quando meu avô faleceu. Ele era da Assembleia de Deus, um pastor, um homem de Deus. Eu nunca vi o meu avô cometer um pecado. É claro que ele pecava, ele falhava, mas nos últimos anos da vida dele, eu nunca vi o meu avô falar mal de ninguém. Eu nunca vi o meu avô mentir. Ele era uma referência para mim. E eu lembro que no dia do seu velório, nós estávamos lá. Ele faleceu com 94 anos de idade. Um homem de Deus, um santo homem. E nós estamos lá no velório, e nós ficamos a madrugada toda com os primos, com os parentes. E eu lembro que nós começamos a cantar, a glorificar, a contar piada. E nós estávamos rindo, a madrugada toda rindo, conversando, dando glória a Deus. E eu lembro que as pessoas de outra capela vinham até nós, passavam disfarçando para entender o que estava acontecendo. Mas que povo é esse louco que está rindo em meio à morte? Mas que louco, que povo é esse? E as pessoas passavam, meio olhando desconfiada para nós. Mas meus irmãos, a morte dos santos de Deus são bem vistas aos seus olhos, porque é o início da vida. Nós estamos temendo a morte, nós temos medo da morte. Por quê? Jesus, ele diz no Evangelho de João que ele é a ressurreição e a vida. Basta ver se você está dizendo para mim assim: pastor, você não entende nada de dor. Eu perdi alguém tão próximo, eu sinto tanta saudade, isso está me consumindo ainda. Eu quero te dizer, eu entendo a sua dor. Talvez ninguém melhor do que eu para dizer sobre a dor da perda. Eu já perdi as contas de quantos velórios eu fiz nesses anos para cá. Quantos velórios? Eu lembro que nos últimos velórios do ano passado, no Covid, tantas mortes. Eu lembro que em alguns velórios eu chorava mais que as outras pessoas, porque eu também perdi. Meu padrasto morreu nos meus braços. Eu vi ele morrer nos meus braços. Eu perdi uma tia amada com 54 anos de idade, pelo câncer. Eu lembro que quando eu ia visitar ela, eu pensava: o que eu vou dizer para ela hoje? Qual é a palavra de conforto que eu vou dizer para ela hoje? Quando eu chegava lá, em vez de eu confortar ela, ela nos confortava, porque ela sabia para onde ela estava indo. Sabe o que aconteceu no final? Ela foi morar com Jesus. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Ela está plenamente curada e feliz aonde ela está hoje. O ano passado ainda, eu tinha o meu tio como referência de pai, como um homem de Deus, aquele que exercia a função paterna na minha vida. Mas eu também perdi ele com 66 anos de idade, pelo Covid. Foi dolorido,
foi difícil, mas eu tenho a certeza que se Jesus perguntasse para ele: filho, você quer voltar? Ele com certeza diria: não, deixa eu ver aqui, Jesus, eu estou muito bem aqui, agora eu entendi tudo, a respeito do que eu vivi lá. Se as pessoas pudessem entender que a morte para o crente é o início de uma vida eterna, de alegria, de paz. E é por isso que Apocalipse capítulo 21 vai dizer para nós que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia. Quando nós chegarmos no céu, Jesus vai olhar para nós e dizer: você venceu, filho, você lutou o teu final, você cumpriu a sua carreira, você venceu, você é bem-vindo, agora desfrute de uma vida eterna de alegria. Isso é isso que Deus tem para nós. Portanto, nós não temos que temer o futuro. O futuro ao Senhor pertence. Os dias são dele. Ele faz conforme a sua vontade. Pode estar difícil, pode estar dolorido, mas Jesus está com você. Jesus está no barco, tudo vai bem, tudo vai acabar bem. Sabe qual é o nosso problema? É ainda tentar vencer as coisas do mundo pela força do nosso braço. Isso me traz à memória a história de Davi. Nós sempre olhamos a história de Davi por uma ótica em que nós nos identificamos com Davi, e nós olhamos para nós como Davi e dizemos: eu consigo vencer o gigante. Nessa história, meu irmão, eu não consigo me ver como Davi. Interessante que Davi chegou no meio da batalha, onde estava uma multidão de soldados, todos bem armados, todos com a sua armadura, todos com a sua proteção, com o seu escudo, homens que foram preparados para a guerra, para o combate, para a batalha. E aonde estão esses homens? Estão num canto tremendo de medo. Estão lá dizendo: quem vai vencer esse gigante? Ninguém pode vencê-lo. O que vai acontecer conosco agora? Nós não podemos vencê-lo. E agora? De repente vem Davi. Davi, um homem pequeno, jovem. Ele vai levar comida para os seus irmãos. Ele chega lá e olha para aquela situação, cheio de homens medrosos. O que está acontecendo aqui? Meus irmãos, porque ninguém vai lutar contra esse gigante? Até quando? Ele vai ficar afrontando vocês? Até quando? Deram risada de Davi. Davi, volta para casa. Quem é tu para falar alguma coisa? De repente, Davi disse: não, deixa eu lutar contra ele. Como assim, Davi? Você não pode. Não, eu vou lutar contra ele. Sabe por quê? Vocês vão com espada, ele vem com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou em nome do Senhor. É diferente. É o Senhor quem vence as batalhas. Nessa história, meus irmãos, sabe como eu me vejo? Como eu vejo você nessa história? Eu não consigo enxergar Davi. Eu não consigo olhar para o Ronaldo e ver Davi nele. Não, tu não é Davi, Ronaldo. Eu não consigo olhar para o pastor Ronaldo e ver Davi. Mas eu consigo olhar para um soldado tremendo de medo. Eu consigo ver a mim mesmo, naquela época, tremendo de medo, dizendo: eu não consigo. Sabe quem é Davi? Davi está representando Jesus, porque é Jesus que vence as nossas batalhas. Não somos nós. É Jesus que vence as nossas batalhas, que derrota o gigante. E não obstante disso, Ele derrota o gigante em nome do Senhor. Ele pisa na sua cabeça, Ele corta a sua cabeça e diz: aqui está, aqui está. Eu venço a batalha por vocês. É Jesus que vence as batalhas por nós.
Nós não vamos conseguir vencer as nossas batalhas do nosso jeito, com a nossa força, da nossa maneira. Mas é Jesus que vence as suas batalhas, entrega tudo nas suas mãos, e o seu futuro estará seguro, o seu futuro será glorioso. A história conta que Paulo tinha uma espinha na carne. Ninguém sabia o que era, mas eu penso que era uma enfermidade física. E Paulo ora a Deus: Deus, por favor, tira esse espinho da minha carne. E Paulo ora por 3 vezes. Sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus naquele tempo não foi a cura, não foi a resposta que Paulo gostaria. A resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha presença é suficiente para você vencer as batalhas. A minha presença com você é suficiente para você caminhar com a cabeça erguida, sendo renovado, com medo indo embora. A minha presença. Diante da resposta de Deus para Paulo, sabe o que Paulo fala? Para mim é surpreendente. A resposta de Paulo é muito mais surpreendente ainda. Diante da resposta de Deus dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Agora Paulo diz: Senhor, Senhor, então eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas aflições. Então ainda mais eu vou dar graças a Deus, porque eu sei que o Senhor está comigo. Só crente maluco entende isso e pode dizer: obrigado, Deus, pelas dificuldades, obrigado, Deus, pelas lutas, porque eu sei que isso é uma escada, é um degrau para eu estar mais perto do Senhor e entender todas as coisas, e entender o meu propósito, e entender que o Senhor é Deus. Aleluia! E daí Paulo finaliza dizendo assim: Senhor, agora eu entendi tudo. Senhor, agora eu entendi tudo. Quando eu sou fraco, é que sou forte, porque o Senhor é a minha fortaleza. Quando eu reconheço a minha debilidade, a minha fraqueza, o Senhor se faz forte na minha vida. O Senhor é a minha força, é a minha luz. Se coloque em pé, meu irmão. Aleluia! Nós te exaltamos, Jesus. Nós bendizemos ao teu nome. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.